Língua Portuguesa. Gramática. Livro A. Lição 9, Aula 2. Olá! Sabem o que eu vi hoje no caminho da minha casa até a escola? Um camaleão. Um camaleão de verdade. Só que ele não mudou de cor. Eu fiquei observando um tempão. Tempão é modo de dizer, uns minutinhos. Mas nada do camaleão mudar de cor. Em compensação, isso mesmo, eu vi a hora que ele deu bote. Ele estava lá, sentadinho numa pedra, uns mosquitinhos voando por ali. De repente, slept! Adeus, mosquitinhos. Que velocidade, eu fiquei impressionado. Se tiver concurso de rapidez de língua, eu tenho certeza de que esse vai ganhar. E eu fiquei com pena dos mosquitinhos. Nem tiveram tempo de entender o que estava acontecendo. Mas a vida é assim mesmo. Um animal serve para alimentar o outro. O camaleão que se cuide. Deve ter algum bicho na espreita. Correção do dever de casa. Hoje nós temos um exercício muito interessante para corrigir. É aquela brincadeira das palavras cruzadas. Você gosta de fazer palavras cruzadas? Vocês se lembram de que no primeiro ano havia muitos exercícios com palavra cruzada? Você sabia que existe muita gente que passa horas e horas fazendo palavras cruzadas? E tem palavra cruzada de todo tipo. É bom para distrair, para desafiar, para desenvolver a memória, saber um punhado de detalhes. E a nossa cruzadinha? Vocês curtiram? Colocar as palavras no feminino, não é mesmo? Vamos fazer juntos de novo? Por onde começamos? Pelas horizontais. Vamos escrever as palavras nas linhas horizontais. Vamos seguir a ordem dos números. O número 1 pede o feminino de anão. Qual palavra vocês colocaram? Anã. Número 2. Feminino de comilão. Qual é o feminino de comilão? Isso mesmo, comilona. E onde vamos escrever essa palavra? Exatamente. Aqui em cima, onde está o número 2 na linha horizontal. Comilona. 8 letras, cabe certinho. E a próxima palavra é o feminino de irmão. Irmã. Onde vamos escrever? Ao lado do número 3. As palavras estão todas espalhadas. 4. Feminino de leão. Leoa. Correto, vamos escrever. Em seguida vem o feminino de patrão. Qual é? Patroa. E qual palavra falta? Solteirão. O feminino de solteirão é solteirona. Vamos escrever aqui. Já terminamos as palavras na horizontal. Foram 6 palavras. Escrevemos todas elas no feminino. Você fez corretamente no dever de casa? Vamos agora então às palavras na vertical. Começamos pela letra A. Brincalhão. O feminino é brincalhona. Vamos escrever aqui, onde está a letra A. Em seguida o que temos? Camaleão. Esse camaleão é o dono do pedaço. Está em todas, não é mesmo? Onde vamos escrever o feminino de camaleão? Onde está a letra B? Aqui, já está escrito. Camaleoa. Letra C é o feminino de campeão. Como é mesmo, Alfa? Campeã. E onde vamos escrever? Na letra C, bem no canto esquerdo da página. Letra D, cidadão. O feminino de cidadão, Beto? Cidadã, letra D. Grandão. O feminino é
grandona. Vamos escrever aqui na letra E. Grandona é uma palavra grandona mesmo, não é? E chegamos à última, feminino de leitão. Leitoa. Onde está a leitoa? Aqui, na letra F, bem na primeira coluna. Completamos. Tudo certo no seu dever de casa também? A segunda parte do dever de casa era para vocês organizarem as palavras em 3 grupos, de acordo com a terminação. Quais são esses grupos? Eu fiz assim, em 3 colunas. Palavras terminadas em an, oa, ona. E quais palavras você organizou na lista? Anã, irmã, campeã, cidadã, leoa, patroa, camaleoa, leitoa, comilona, solteirona, brincalhona, grandona. Excelente, Alfa! Muito bem organizado. E vocês também organizaram dessa mesma forma? E o que esse exercício nos ensinou? A formar o feminino de palavras que terminam em ão no masculino. Elas podem terminar em an, oa, ona. E a gente precisa saber isso tudo direitinho. É verdade, Beto. Precisamos conhecer a forma correta de cada palavra. É para isso que a gente vem à escola, não é mesmo? E tem muita coisa que a gente aprende na brincadeira, fazendo palavra cruzada. E por falar em aprender, vamos aprender mais sobre como formar frases? Vamos ler o comando com atenção. Use a palavra e para formar uma só frase. Como no exemplo: o camaleão tem cauda longa. O camaleão tem língua viscosa. O camaleão tem cauda longa e língua viscosa. A palavra e nós já conhecemos, é uma conjunção. Ela serve para ligar palavras ou frases. Vamos ver os exemplos. O camaleão pega insetos com a língua. O sapo pega insetos com a língua. Agora ele forma uma só frase com as 2 frases. O camaleão e o sapo pegam insetos com a língua. Vocês observaram o que mudou juntando as 2 frases? Vamos observar melhor nesse quadro? O que aconteceu? Exatamente. Cortamos o verbo pega, que aparecia 2 vezes. Juntamos os 2 sujeitos, o camaleão e o sapo, e o verbo foi para o plural. Entendido? Juntar os sujeitos com a conjunção e colocar o verbo no plural. Vamos fazer juntos? O camaleão come insetos. A aranha come insetos. Como vamos juntar essas 2 frases? Juntar os 2 sujeitos, o camaleão e a aranha. Colocar o verbo no plural. Comem, comem insetos. Você entendeu o que fizemos? Primeiro nós juntamos os 2 sujeitos. Usamos a conjunção e para juntar. Cortamos os 2 verbos e fizemos um só. E depois nós colocamos o verbo no plural. Comem. Comem insetos. Vejam como ficou. O camaleão come insetos. A aranha come insetos. O camaleão e a aranha comem insetos. Agora é com vocês. Juntem as 2 frases e escrevam uma só. Vamos marcar o tempo? Então, como ficou a frase de vocês? A cobra devora a presa com rapidez. O camaleão devora a presa com rapidez. A cobra e o camaleão devoram a presa com rapidez. Muito bem, corretíssimo. Vocês juntaram os 2 sujeitos, usaram a conjunção e colocaram o verbo no plural.
Aqui temos mais frases para juntar. O exercício pede para usar a palavra e para formar uma frase só. O camaleão tem cauda longa, viscosa. Nós juntamos duas frases numa só, não foi? Tem uma pergunta. Observem bem as duas frases na primeira linha. Observem a frase da linha de baixo. Agora a pergunta. Por que foi possível juntar essas frases numa só? Porque as duas falam do camaleão. Exatamente. As duas frases têm o mesmo sujeito. Por que foi possível juntar essas frases numa só? Porque as duas frases têm o mesmo sujeito. E qual é esse sujeito? Quem é esse sujeito, Beto? O sujeito é o camaleão. Ele tem cauda longa, ele tem língua viscosa. O camaleão tá com tudo. Agora uma nova pergunta. Como nós juntamos as duas frases? Quem pode me responder? Por que foi possível juntar essas frases numa só? Porque as duas frases têm o mesmo sujeito. Como nós juntamos as duas frases? Isso mesmo. Nós cortamos as palavras repetidas e usamos a conjunção e. Veja como isso está representado nesse quadro. Cortamos as palavras camaleão e a palavra tem. Acrescentamos a conjunção e. O camaleão tem cauda longa. O camaleão tem língua viscosa. O camaleão tem cauda longa e língua viscosa. Agora vamos registrar? Como nós juntamos as duas frases? Nós cortamos as palavras repetidas e usamos a conjunção e. E uma terceira pergunta. Para que nós juntamos a frase? Para não ficar repetindo. Exatamente, Beto. Para evitar a repetição. Para a frase ficar mais bonita, mais enxuta, mais elegante. E é importante dizer, para evitar a repetição. Vamos anotar no nosso quadro. Por que foi possível juntar essas frases numa só? Porque as duas frases têm o mesmo sujeito. Como nós juntamos as duas frases? Nós cortamos as palavras repetidas e usamos a conjunção e. Para que nós juntamos as duas frases? Para evitar repetição, para a ideia ficar mais forte, para a frase ficar mais bonita, mais enxuta, mais elegante. Estão vendo por que fazemos exercícios? Estamos aprendendo a redigir e precisamos conhecer muito bem como funciona a frase. Para falar sobre as frases, nós precisamos conhecer bem como ela é, o nome de suas peças. Uma frase é composta por várias palavras. Vocês conhecem o substantivo, o verbo, o adjetivo, a conjunção. Substantivo, verbo, adjetivo, conjunção são classes de palavras. A palavra substantivo é o mesmo que nome. Nós também conhecemos a palavra sujeito. Sujeito é a função. A frase tem vários elementos. Cada elemento tem uma função. Agora vamos praticar o que conhecemos e vamos justificar o que fizemos. Alfa, você faz a primeira frase. Eu leio as duas frases. Você diz como vai ficar a frase que você formar. O camaleão é estranho. O camaleão é esperto. O camaleão é estranho e esperto. E o que você fez para juntar as frases? Eu cortei o que estava repetido e usei a conjunção e para ligar. Beto, agora é a sua frase. Eu vou ler. A cauda do camaleão é longa. A cauda do camaleão é firme. A cauda do camaleão é longa e firme. Eu cortei as palavras repetidas e emendei com a conjunção e. Vocês entenderam o que é para fazer? Como fazer? E por que fazemos isso? Então agora é sua vez. Junte essas duas frases numa só. E depois me diga o que você fez,
como você fez e por que você fez. O camaleão é rápido. O camaleão é ágil. O camaleão é rápido, o camaleão é ágil. O camaleão é rápido e ágil. Isso mesmo. O que você fez? Cortou a repetição. Como você fez? Usou a conjunção e. E por que você fez? Porque havia muita repetição. E para que você fez? Isso mesmo, para ficar mais enxuto, mais objetivo, mais elegante. O que temos aqui? A palavra mas. Quando usamos esta palavra, ela significa o mesmo que e. A gente usa essa palavra quando quer separar. Um quer uma coisa e outro quer outra. Um gosta de uma coisa e o outro gosta de outra. Vamos observar bem essas frases. O camaleão come insetos. O crocodilo come carne. Carne e inseto são a mesma coisa? Não são, não é mesmo? Por isso, a frase ficou assim. O camaleão come insetos, mas o crocodilo come carne. Observem como é a forma de juntar essas frases. As duas frases estão aí. O camaleão come insetos, o crocodilo come carne. Camaleão, insetos. Crocodilo, carne. O verbo é o mesmo, come. Como fazer para dizer numa só frase? E usando a conjunção mais. Veja como ele fez no exemplo. Ele cortou o ponto final da primeira frase e acrescentou a conjunção mais. Observem que quando usamos a conjunção mais, precisamos repetir o verbo. Ou pelo menos podemos repetir o verbo para ficar mais claro. Vamos fazer esses exercícios para ver como funciona? Beto. O camaleão se pendura nas árvores. O crocodilo fica no chão. Como você pode juntar essas frases usando a conjunção mais? Vou pensar. O camaleão pendura. O crocodilo não pendura. Já sei, o camaleão se pendura nas árvores, mas o crocodilo fica no chão. Está correto. Você fez exatamente como no exemplo. Então explique, como você fez? Eu só tirei o ponto e acrescentei a palavra mas. Alfa, observe essas frases. A cobra rasteja. O camaleão anda. Como você vai fazer para juntar numa frase só? Diga o que você vai fazer e vamos ver o que acontece. Vou tirar o ponto final e escrever a palavra mas. Vai ficar assim. A cobra rasteja, vírgula, mas o camaleão anda. Correto, Alfa. Eliminou o ponto final entre as frases, escreveu a palavra mas, a cobra rasteja, mas o camaleão anda. E você? Vamos fazer a última frase juntos? O morcego voa. O camaleão caminha. O que vamos fazer para juntar? Cortar o ponto final e escrever a conjunção mas. Cortar o ponto final e inserir o mais. O morcego voa, o camaleão caminha. O morcego voa, mas o camaleão caminha. Assim temos a nossa frase. Uma só frase. Agora vamos pensar juntos. O camaleão se pendura nas árvores. O crocodilo fica no chão. Tem alguma coisa errada com essas frases? Nós podemos usar essas frases num texto? Claro que podemos. Elas estão corretas. São frases bem feitas. O camaleão se pendura nas árvores, o crocodilo fica no chão.
mas o efeito é diferente. O camaleão se pendura nas árvores, mas o crocodilo fica no chão. Observem bem essas frases. Uma delas dá a ideia de duas cenas isoladas. Você vê um animal e depois o outro. A outra dá a ideia de uma cena só. Você vê um e outro ao mesmo tempo. É como se houvesse um movimento. São duas formas diferentes de descrever. Outra diferença. Quando eu digo as duas frases separadamente, eu estou apenas descrevendo. Não estou comparando. Um se pendura, o outro fica no chão. Quando eu digo mas, eu estou fazendo uma comparação. Um se pendura, mas o outro fica no chão. É uma forma de comparar. Por falar em comparar, será que dá para comparar o que a gente sabia antes e sabe agora, depois desta lição? Nós ainda temos um tempinho na aula de hoje. Vamos fazer uma atividade diferente? Nós vamos aprender a observar e entender bem os comandos dos exercícios. O que você fica sabendo quando vê esse ícone? Eu fico sabendo que vamos estudar ortografia. Saber como escrever e usar as palavras. E como esse ícone é diferente deste? É assim que se escreve, a gente estuda as frases, as palavras na frase. Quando está escrito observe, o que você observa, Alfa? Eu observo que cada linha tem uma cor. Eu observo que tem uma seta ligando as duas palavras. Estranho, estranhíssimo. E eu entendo que o exercício é para mudar a palavra. A seta indica que vai virar outra palavra. No comando está escrito: o camaleão tem cauda longa. Palavras também têm cauda longa. Isso é verdade? Palavras têm cauda longa? O que o exercício quer dizer com palavras têm cauda longa? É uma brincadeira, é para chamar a atenção para o final das palavras do exercício. O texto é sobre camaleão, que tem cauda longa. É só isso, para chamar a atenção. Você está na sua casa. O seu dever de casa é o exercício 15. A primeira frase diz: vamos espichar a cauda das palavras. Mas se você mostrar isso para uma pessoa da sua casa, o que será que eles vão pensar? Por que acontece isso? Eles não vão entender, porque eles não leram o texto, não sabem da história do camaleão. Muito bem, Alfa. Tem muita coisa que a gente só entende no contexto. Se a pessoa não conhece o contexto, ela não entende. É igual quando uma pessoa entra no meio de uma conversa e tem umas pessoas que, mesmo sem saber o que é, começam a dar palpite. Isso mesmo. Para entender alguns enunciados, nós precisamos de um contexto. Alfa, aqui está escrito: reescreva no caderno usando íssimo ou íssima. Eu quero que você me explique 3 coisas. Reescreva, caderno, íssimo ou íssima. Reescreva significa que é para escrever de novo. Mas é para copiar e depois fazer o exercício? Ou é só para fazer o exercício? Boa pergunta, professora. Tô pensando, não é para copiar. Já é para ir fazendo o exercício. A frase diz: reescreva no caderno usando. Se é para ir usando, então não é para copiar. Isso mesmo. As palavras devem ser usadas com precisão. Copiar é uma coisa. Escrever é outra. Reescrever é outra. Vamos observar. Copiar. Copiar é fazer igual. Escrever não é cópia, é escrever alguma coisa que ainda não foi escrita. Reescrever é escrever modificando,
fazendo alguma coisa diferente. Mas ainda temos duas perguntas para o Alfa. Caderno. Porque aqui está escrito caderno. Precisa escrever? Acho que não. Não tem espaço para escrever aqui no livro. Não cabe. Mas por que está escrito caderno? A gente sempre faz os deveres no caderno. Não sei. Você está correto. Mas o comando também está. A gente escreve tudo no caderno para poder estudar, para poder rever a matéria. Tem escola que usa 2 cadernos. Um caderno de dever de casa e outro caderno para anotar o que aprendemos e fazemos na aula. Aqui é um lembrete importante que serve para todos os casos. Esse assunto é importante. Deve ficar escrito no caderno. Depois vai ajudar na hora de estudar. E a terceira pergunta? A terceira pergunta era sobre o íssimo ou íssima. Isso mesmo. Por que o comando diz usando íssimo ou íssima? É porque pode ter palavras no masculino e no feminino. Se falar só íssimo, a gente pode entender que é para fazer o exercício só com palavras no masculino. Aqui fica claro. Beto, agora é sua vez. O comando está dizendo: observe o que muda nas frases. O que é para observar? Como você sabe? As cores. As cores indicam o que é para observar. E se não tivesse as cores? Dava para entender, mas com as cores fica mais difícil. As cores nas palavras que mudam. Sem as cores, a gente ia ter que procurar. Beto, sobre qual assunto é esse exercício? Camaleão. Beto, eu vou perguntar de novo. Qual é o assunto do exercício? Ops, entendi. É assim que se escreve, tem a ver com a relação das palavras na frase. Aqui fala de camaleão e camaleoa. O assunto é feminino, formar o feminino das palavras. Isso mesmo, Beto. Mas a palavra feminino está escrita em algum lugar? Aqui no comando não, e no quadro verde também não. Mas tem uma dica nesse quadro. Qual é? A camaleoa não está com cores. Entendi. É isso mesmo. Neste livro vocês são convidados a observar, a pensar, a entender o que estão fazendo. O exercício primeiro mostra. Observe, dê uma olhada, compare, veja o que é igual, o que muda. Depois ele dá uma pista, uma dica. E a camaleoa? Isso é para vocês aprenderem a observar, notar a diferença nas palavras, nas frases, estar bem atentos aos comandos. Quando a gente entende o que vai aprender, a gente aprende melhor. E quando o comando não diz tudo e pede para observar, a gente tem que prestar atenção sempre. Isso mesmo, prestar atenção sempre. Viram como é importante essa história de prestar atenção? É por isso que o camaleão engole tantos insetos. Eles não prestam atenção e o camaleão se aproveita. Resumo da aula. Antes da aula nós sabíamos escrever frases, mas depois da aula nós sabemos juntar frases. Antes da aula, nós sabíamos juntar frases usando as conjunções e mais. Mas agora nós sabemos explicar como, por quê e para que nós juntamos frases. Antes da aula, nós sabíamos ler e entender frases juntas e separadas. Mas agora nós sabemos apreciar e explicar as diferenças. Vocês observaram como eu fiz o resumo dessa aula? Deu para entender? Aprendemos muito mesmo, não foi? Até a próxima lição!